Boa tarde, queridos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras muito interessantes. Até no meu testemunho eu falei que eu andava com um irmão e ele ensinava com muito sentido figurativo e eu aprendi muito. E eu quero ler alguns textos para vocês e falar de algum sentido figurativo que as pessoas não vão esquecer. E é muito interessante. Lucas capítulo 12, versículo 16, diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que fareis? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa palavra fala de vida eterna e é muito interessante. A vida eterna é a eternidade com Deus ou não, né? O que é eternidade? Então Jesus fala assim: se você vai juntar riqueza aqui e você acha que está tudo bem, ele diz que a alma dele podia ficar tranquila e a realidade é outra. Aí Jesus pergunta assim: se te chamar essa noite, para quem será? Quer dizer, você vai ser de quem? Né? Com quem que você vai passar a sua eternidade? E eternidade é coisa séria. Então, esse irmão, no sentido, ele fazia uma ilustração e ele lia este texto e falava da eternidade. E eu nunca esqueci e eu acho muito interessante. E nós temos que pensar na nossa eternidade. A eternidade é coisa séria. E ele disse o seguinte, que uma andorinha, ela começou, ela, ela queria juntar toda a areia do mundo. E ela pegava um grão de areia e levava para um lugar para fazer um monte. E ela ia lá, isso é toda a areia do mundo, tá? E ela pegava um grão de areia e levava o grão de areia para jogava para fazer um monte. E assim foi fazendo. A cada dia ela pegava alguns grãos de areia e levava para fazer um monte. Você já imaginou toda a areia do mundo e uma andorinha pegando um grão de areia para fazer um monte? Quanto tempo isso vai durar? Dá para você ter uma noção do que é isso? Aí eu quero te dizer para você uma coisa: um dia ela vai acabar. Porque ela, se ela continuar a não morrer, a ilustração é essa, ela vai acabar. Um dia a areia vai acabar, mesmo ela pegando um grão de areia, de toda a areia do mundo. Um dia ela vai acabar. É muito tempo, mas vai acabar. Eternidade não. A eternidade não vai acabar, é eterno. Aí Jesus pergunta para esse homem assim: você será de quem? De quem você vai ser na eternidade? Você vai pertencer a quem? Então, é uma coisa para a gente pensar e pensar no livro de Hebreus para a gente valorizar mais as verdades ouvidas. E Jesus chamou aquele homem de louco. Então, não podemos ser loucos. A nossa eternidade é coisa séria e temos que olhar isso com carinho. Pensa bem em transportar toda a areia do mundo, né? Se fosse num caminhão, já ia demorar muito tempo, mas uma andorinha pegando grão por grão, vai demorar, mas vai terminar. A eternidade não. Isso precisamos ter em mente. Amém, amados? E vou citar outras ilustrações. Em 2 Coríntios 6,14, a palavra de Deus diz isso: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: andarei e habitarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto aqui, ele fala de comunhão com o incrédulo, mais especificamente de casamento. Então, a Bíblia, por vários pontos, ela condena a relação de um casamento de um cristão com um incrédulo. Porque qual a comunhão que vai ter? Como andarão dois juntos se não há acordo entre eles, né? Isso é um fato que uma pessoa que não conhece Jesus, ela não tem a mente de Cristo, ela não pensa as coisas de Cristo. Não tem como ela ter uma unidade com uma pessoa que tenha Cristo. Se é que tem Cristo, né? Então, é uma ilustração muito interessante. É a mesma coisa de uma pessoa subir em cima da laje e jogar uma corda para puxar o que está embaixo. Qual que é mais fácil? O que está em cima da laje, puxar o que tá embaixo, ou embaixo puxar o que está em cima? Então, quem está em cima é que tem o Senhor. Quem está embaixo é que não tem o Senhor. Um pensamento lógico. Qual que é mais fácil? Puxar para cima ou puxar para baixo? Quem vai ganhar a queda? A gente vê na jornada que normalmente quem está embaixo é que puxa. Quem começa um relacionamento com o incrédulo, rapidinho o irmãozinho vai embora, porque a outra parte ficou mais fácil para puxar. Então é uma ilustração muito interessante. Outra ilustração que pertence que parece com esse texto, de um casamento de um discípulo de Jesus com um incrédulo, é a mesma coisa. Para dar certo, a probabilidade é a mesma coisa. Imagina que os, todos os dias, alguém fala para você assim: ó, você vai relacionar com um rapaz incrédulo ou com uma moça incrédula, então quero comparar com você a probabilidade de um voo de um avião. Então, aí você diz para a pessoa seguinte: todos os dias sai um avião de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro às 11 horas da manhã. E dos 5 dias úteis da semana, 4 aviões que saem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro às 11 horas, 4 têm um problema e cai. Só um que não. E assim é um casamento de um incrédulo com uma pessoa que é discípulo. De 5, um só que provavelmente pode dar certo. 4 não. Aí eu quero perguntar para você: você pegaria esse avião que sai de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, se de 5 voos, 4 cai, só um que não? Você teria coragem de arriscar? A comparação é a mesma. Normalmente, um relacionamento com um incrédulo não dá certo. Como andarão dois juntos, se não há acordo entre eles? Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma comparação muito legal, que eu acho muito legal desta palavra, que Jesus fala assim: vinde a mim, que todos estáis cansados e sobrecarregados, é alguém que está com um peso nas costas e já está cansado de estar com esse peso nas costas. Então, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, tem um peso superior a que a pessoa suporta. Esse é um sobrecarregado.
Uma ilustração muito interessante é a vida de uma pessoa incrédula. Ele começa a vida dele, aí na fase do entendimento dele, ele está andando, né, na vida sem Jesus, e ele está com um saco vazio. Aí ele para e bota um tiquinho de areia dentro do saco e vai andando. Aí ele começa a cansar, ele dá uma parada e põe mais um pouquinho de areia dentro do saco. E bota aquele negócio nas costas e vai andando. Aí aquilo vai pesando, ele vai ficando cansado. Aí ele dá uma parada para descansar e vai lá e coloca mais um pouco de areia dentro do saco. E ele vai andando, cansando. E toda vez que ele está cansado e para, ele vai lá e coloca mais um pouco de areia dentro do saco. Você imaginou uma vida, uma jornada de uma pessoa fazendo isso? Quanto mais cansado, mais peso ele coloca nas costas. Assim é um homem que quer caminhar sem Jesus. Ele vai andando e cada dia que passa, ele vai arrumando mais conflito, mais complicações, e ele vai ficando mais cansado e ele vai ficando mais sobrecarregado. Então, essa comparação é uma comparação muito legal de uma pessoa que ele não dá ouvido à palavra de Deus. Ele vai andando, vai ficando cansado, e quanto mais cansado, mais sobrecarregado ele vai ficando, a ponto de ele não dar conta e dar um parafuso, né? E a vida com Cristo é diferente. Nós vamos andando e a Bíblia fala assim, desembaraçando, lá em Hebreus 4, desembaraçando de todo o peso e do pecado. É um efeito totalmente o contrário. Um vai andando e ficando cansado e botando mais peso, o outro vai andando, desembaraçando e ficando livre do peso. Assim é a vida com Cristo. Então nós precisamos de olhar isso, nós que já somos discípulos, olhar isso, se nós estamos andando, estamos botando mais peso, estamos cansados e sobrecarregados, ou se estamos desembaraçando e ficando livre do peso. Amém, queridos? É uma comparação muito legal também. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conversão da alma. Queridos, é uma coisa assim muito interessante. É uma pessoa que está na fé e desanima e vai embora. E desanima da fé e vai embora. Eu não entendo, porque, veja bem, eu, quando era incrédulo, a minha vida não era boa. Não era boa. Aí eu conheci Jesus, eu tenho uma vida boa. Como que eu volto para trás? Como que eu retrocedo? O que Pedro disse? Que pegou uma porca que estava lá rolando no barro, deu um banho nela, soltou e ela voltou a rolar no barco. A comparação disso, você imagina um cara que está preso, está num presídio, lá no sofrimento, porque um presídio não é brincadeira. Ele tem todos os tipos de tortura, que não seja física, né? Ele tem a tortura de ficar preso, você não ter a liberdade dele, conviver com pessoas assim, pessoas difíceis, pessoas de vários jeitos, com vários crimes, e a pessoa está presa. É a mesma coisa, amado. Você pega um cara que está preso e pegou uma condenação, aí ele cumpriu a sentença dele, ele foi solto, foi ter liberdade, aí ele ter saudade da cadeia, ele ter vontade de voltar, ou é uma coisa que não se compara. Assim também é andar com Cristo. As pessoas que voltam, ele está preferindo a escravidão. Ele está preferindo a prisão, porque ele vai deixar de ser livre. O que Jesus disse?
é para a liberdade que Cristo vos libertou. Então nós somos homens livres. Então quando uma pessoa decide voltar, ele está tomando uma decisão de ir para a cadeia de novo. É exatamente isso. Então nós não somos os que retrocedem, né? Pessoas, eu estou desanimado. Poxa vida, né? Desanimado de ser livre é porque ele não conheceu. Lamentavelmente não conheceu. Então, essa também é uma ilustração muito interessante. Provérbios 29, 18. Não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Essa tradução diz visão, tem uma tradução diz não havendo profecia. Mas nós vamos falar não havendo visão, o povo se corrompe, que é a mesma coisa. No livro de Efésios, a Bíblia fala assim, que no Efésios, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Então, que tenha uma visão clara, né? E uma das coisas fundamentais na vida de uma pessoa é que ele tenha visão. Que essa visão é entendimento do que está fazendo. Então, por que muitas pessoas desanimam? Porque ela não viu, ela não tem visão. Veja bem, uma ilustração muito interessante é o seguinte: estava uma matilha de cães numa sombra de uma árvore, né? Cães caçadores, e eles estavam lá dormindo e descansando, uma normalidade dos cães, né? E tinha um cachorro que estava assim, olhando para o nada. Ele viu passar um coelho. Quando ele viu passar o coelho, ele saiu correndo atrás do coelho e latindo e correndo, e os outros cachorros viu que ele saiu latindo e correndo, se levantaram e acompanharam, começaram a latir e correr, e todos atrás dele, ele latindo e correndo, e aquilo foi um período. Aí daí um pouco alguns cães pararam, e outros pararam, e outros pararam, e ele continuou atrás, latindo e correndo atrás do coelho, o coelho estava longe. O que aconteceu ali? Por que aqueles desanimaram? Porque eles foram atrás de uma experiência de alguém, de um barulho de alguém. E eles não viram o coelho. Eles foram atrás daquele cachorro, que aquele cachorro viu, e eles desanimaram, porque eles não viram nada. Aquele cachorro foi longe, e com certeza ele pegou o coelho, porque ele viu, ele foi atrás porque ele viu. A diferença é ver. Então tem um texto lá em Isaías, que Isaías fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Queridos, uma pessoa que vê o Senhor, ele não para, não. Ele vai. E muitas pessoas que param, amados, é porque na realidade ele não viu. Ele não conseguiu ver. Ele não teve um entendimento. Então, assim, não havendo visão, o povo se corrompe. E esse corromper aí não é disso que a gente está acostumado, de roubo, não. Corromper vem do corroer, de perder a originalidade, de enferrujar. Um aço que vai, um ferro que vai enferrujando, ele vai enfraquecendo e quebra. O ferro é muito duro, mas ele vai enferrujando e ele quebra. Então, não havendo visão, há uma corrosão, há um enfraquecimento. Então, as pessoas têm que ver. Se ela não vê, ela não se mantém, ela não dá conta. Amém, amados? Mateus 15, 6 diz assim: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que é uma tradição? É um costume feito ao longo dos anos e vai passando de um para outro. E lá na frente as pessoas estão fazendo aquela tradição, aquele costume,
porque ele aprendeu de alguém, nem sabe por que está fazendo aquilo, e, e vai repassando, e nós temos muitas tradições. Estou falando de catolicismo, não. Eu estou falando da Igreja de Jesus, estou falando do povo que estuda a Bíblia. E, por exemplo, nós aprendemos muitas coisas, né? Sobre igreja, sobre culto, a vida de igreja é culto. Então as pessoas não questionam essas coisas, elas não questionam essas coisas, né? Que o templo é igreja, e tem tantas coisas a serem questionadas, né? Mas por quê? E vão pegar na palavra de Deus, é testificar com a palavra de Deus. Então tem muitas tradições evangélicas que não tem fundamento bíblico nenhum, e as pessoas vão levando aquilo a sério ao longo dos anos e sem nenhum questionamento. Uma ilustração muito interessante é o seguinte: um cara pegou e fez uma jaula com dois pavimentos. Tinha a parte de baixo, uma escada e a parte de cima. E colocou 5 chimpanzés lá dentro. E ele colocava a comida na parte de cima. Quando os chimpanzés iam pegar a comida, ele acendia uma luz vermelha, logo em seguida ele ligava um choque. Aí os macacos não sabiam, de primeira, acendia a luz vermelha, eles subiam por causa da comida, acendia a luz vermelha, ele ligava o choque, eles tomavam um choque, aí eles desciam correndo. Fez assim algumas vezes. Depois ele colocava a comida, acendia a luz vermelha, os macacos já corriam. Aí já não tomava choque, eles não esperavam o choque. E ele foi feito isso consecutivamente. Tinha 5 chimpanzés lá dentro. Então ele colocava comida, acendia a luz vermelha, eles subiam, eles acendiam a luz vermelha, os macacos desciam correndo para não tomar o choque. Aí o que ele fez? Ele tirou um dos 5, tirou para fora e colocou um novo que nunca tomou choque. Aí ele colocava a comida, eles subiam, ele acendia a luz vermelha, os macacos desciam, aquele que não tomou choque descia também. Não sabia por quê, mas descia também. Aí ele pegou e tirou um que tinha tomado choque, aí tinha 3 tomado choque e 2 que não tomou choque. E eles faziam a mesma coisa, descia correndo após a luz vermelha, porque era uma tradição lá dentro. Só sei que ele tirou todos os macacos que tomaram choque e colocou 5 macacos que não tomou choque. E todas as vezes que ele colocava comida, os macacos subiam, ele acendia a luz vermelha, todos desciam correndo. Não sabia por quê, né? Aí Jesus fala: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Querido, o que tem de tradição invalidando a palavra de Deus? Então, isso precisa de ser olhado. Precisamos de ser críticos. Jesus falou isso, que as nossas faculdades exercitadas saberíamos discernir tanto o bem como o mal, está lá em Hebreus. Nós precisamos discernir o bem e o mal, é os dois juntos. Com a prática da palavra, aprender a exercitar, a ter o discernimento de discernir o certo e o errado, a tradição humana e os princípios de Deus. Então, muitas coisas na igreja as pessoas fazem, não sabe por que está fazendo, e está fazendo porque todo mundo está fazendo. Não é verdade? Aí, se a gente sentar uma hora para falar sobre isso, são N de coisas, talvez seriam um momento, uma hora para a gente falar sobre esses assuntos, né? Então, amados, graças a Deus, né, por esse simples, uma coisa simples, mas eu acho que vai ajudar bastante para os irmãos, e um bom sábado para vocês. E hoje nós vamos reunir, né? Nós vamos estar com nossas famílias orando e ministrando a palavra de Deus. Um beijo a todos, até o fim da quarentena. Beijão.